Olá pessoal, vamos continuar o nosso curso de matemática básica. A gente já viu adição, subtração, multiplicação e hoje é a divisão. Somente com números inteiros, tá? Mais adiante a gente vai ver aulas que envolvem divisão de números decimais, aqueles que têm vírgula. Ok? Gente, copia tudo, tá? No teu caderno ali de matemática básica, vai copiando, o teu aprendizado vai ser bem melhor, ok? Outra coisa, gente, inscreva-se no canal. Semanalmente eu estou disponibilizando vídeos para você ficar bem antenado quanto ao assunto da matemática. Ok? Então vamos lá. Bom, vamos lá. Divisão. Aqui a gente vai fazer uma divisão bem simples antes, não se preocupando com o método que eu estou utilizando. Mas vamos fazer só uma divisão como essa daqui, ó. 9 dividido por 2. E vamos só colocar nome aos elementos que compõem a divisão. Tá? Bom, 2 vezes 4, isso aqui dá 8. Passa um traço, subtrai, 9 menos 8, 1. Bom, chegamos nesse momento. O método que eu fiz aqui, eu vou ensinar exercícios aqui embaixo. Tá? O importante agora é a gente saber como é que se chama este carinha aqui, este aqui e este aqui. Ok? Esse 9 aqui, ó, ele é chamado de dividendo. Ok? Esse localizado nessa posição é o divisor. O 4 aqui é o quociente. E esse carinha colocado nessa posição é o resto. Bom, para facilitar, vamos fazer o seguinte, ó. O dividendo eu vou representar com a letra maiúscula. O divisor com D, letra minúscula. Tá? Então, vamos diferenciar o dividendo e divisor, letra maiúscula e letra minúscula. O quociente, vamos colocar a letra Q. E o resto, vamos colocar a letra R. Para que serve isso aqui? Ó? Serve para isso daqui que eu vou explicar agora. Em uma divisão, sempre o dividendo ele é igual ao divisor multiplicado pelo quociente acrescido do resto. Eu quero que você memorize e entenda bem o que eu fiz aqui. Ó. Porque isso aqui vai ser importante até depois lá nas aulas de divisão de polinômios. Veja se não fecha para essa nossa divisão aqui. Ó. O 9 é o nosso dividendo. Então, 9 é igual ao dividendo, né? Isso é igual ao divisor, que é o 2, vezes o quociente, que é o 4, acrescido do resto, que é 1. Ok? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, é a respeito da notação ou diferentes formas de representação de uma divisão. Olha só, vamos pensar no 9 e o 2. Eu poderia escrever 9 dividido por 2 assim, ó, em forma de uma fração. Também pode aparecer para vocês assim, ó, 9 dividido por 2, uma barra. Pode aparecer assim também, ó, 9 dividido por 2, com esse sinal de divisão. E simplesmente assim, ó, 9 dividido por 2, com 2 pontos. São 4 maneiras e todas elas estão exemplificando a mesma situação. O 9 dividido por 2. Gente, o mais importante até agora, com certeza, é aquela parte inicial. Ali diz exatamente quais são os 4 elementos de uma divisão. É o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. E aquela igualdade ali, que diz que dividendo é igual divisor vezes o quociente mais o resto, é muito importante. Memorize ela, tá? Gente, o próximo passo, a gente vai relembrar aquele algoritmo, aquela regra da divisão que a gente aprendeu lá no ensino fundamental.
Ok? Vou fazer bem devagarinho, exemplos mais simples, seguindo até exemplos mais complexos, tá certo? Então acompanhe. Vamos descer um pouquinho a telinha. Isso. Vamos começar com uma conta simples, ok? Por exemplo, 438 dividido pelo número 2. Como é que a gente resolve essa divisão aqui? Como é que funciona o algoritmo da divisão? Funciona assim, ó. Primeira coisa a fazer é você sempre observar quantos algarismos possui o divisor. O divisor, nesse caso, tem um algarismo. Então, você concentra a sua atenção apenas em um único algarismo aqui, que no caso é o 4. E você pensa assim, 4 é maior que o 2? É. Então, a gente pode dividir. Se o 4, ou esse número aqui, fosse menor que o 2, a gente tinha que pegar mais um algarismo. Isso a gente vai fazer daqui a pouquinho. Por enquanto, vamos lá. 4 dividido por 2. Isso aqui você tem que colocar um número aqui. Um número que multiplicado pelo 2 dê um valor próximo ou igual. Nesse caso, deu igual, né? 2 vezes 2 deu igual a 4. Então, escreva o 4 aqui. O que a gente faz agora? Passa um traço, subtrai. 4 menos o 4 dá 0. Ok? Chegou nesse ponto aqui, a gente vai começar a baixar esses números. E a regra é sempre essa. Preste muita atenção. Baixamos o 3? Sim. Quando você baixar, você é obrigado a dividir. A regra é, baixou, divide. Tá? Baixamos o 3. 3 dividido por 2. Isso aqui vai dar 1. Porque se a gente colocar o número 2, 2 vezes 2, 4. Passa. Nunca pode passar. 1 vezes 2, isso dá 2. Passa o traço e subtrai. 3 menos o 2 dá 1. Ok? Tem número para baixar ainda? Tem. Baixaremos o 8. O 8, então, nós baixamos. Lá de cima vem aqui embaixo. Nós vamos dividir o 18 por 2. Que número que dá? Dá exatamente o 9, né? Se botar o 10, vai dar 20. Aí passou, não pode. Tem que ser o número que chegue próximo, ou se for exato, coloque exato. Nesse caso, 2 vezes 9, 18. Escreva o 18 aqui, foi exato. Passa o traço, subtrai, 0. O que significa aqui, gente? Pelo nosso algoritmo da divisão, a gente viu que o dividendo é sempre igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Nesse nosso exemplo, o dividendo é o 438. É igual ao divisor, que é o 2, vezes o quociente, que é o 219, mais o resto, que é 0. Atenta para esse caso aqui, gente. Ó. Quando o resto ele for 0, essa divisão se chama divisão exata. Vamos escrever isso aqui, ó. Resto igual a 0. Isso quer dizer o quê? Ó? Implica na chamada divisão exata. Ok? Vamos a mais um exemplo? Vamos baixar um pouco aqui a telinha. Vamos colocar uma outra divisão um pouquinho mais complexa. Sempre vai fazendo exercícios um pouco mais complexos, começando com os básicos e vamos indo até os mais avançados, ok? Devagarinho. 5.674 dividido por 20. Vamos lá. Comece pelo divisor. O divisor tem 2 casas decimais. Então, você tem que pegar 2 casas decimais aqui também. Ok? E repare, 56 é maior que 20? Sim. Então, você pode fazer a conta. Se esse número com 2 algarismos fosse menor que o 20, a gente pegaria mais um algarismo, como a gente vai fazer em questões adiante. Se a gente pensar 1 vezes 20, dá 20. 2 vezes 20, 40. Se aproximou mais. Ótimo.
3 vezes 20, 60. Passou de 56. Então, eu não posso colocar o 3. Eu tenho que colocar o número 2. 2 vezes 20, 40. Então, passa o traço e subtrai. Vamos subtrair. 6 menos o 0, 6. 5 menos o 4, 1. Feito isso, tem que baixar. Tem esse 7 para baixar, baixa o 7. E a regra é, quando baixar, divide. 167 dividido por 20. Qual o número que dá próximo? Se você pensar no 7, 7 vezes 20 dá 140. Agora, se você colocar o 8, 8 vezes 20 dá 160, chega bem próximo. Se você colocar o 9 vezes o 20, vai dar 180. Aí passou, não pode. Então, vamos colocar o 8. 8 vezes o 20, 160. Passa o traço, subtraia. 7 menos o 0, 7. 6 menos o 6, 0. 1 menos o 1, 0. Não precisa colocar o 0 aqui. Tem mais número para baixar? Tem. Lá em cima o 4. Desce o 4 aqui do ladinho. E vamos lá. 74 dividido por 20. Se a gente colocar o número 4, 4 vezes o 20 vai dar 80. Passou. Então, vamos colocar o 3. 3 vezes o 20, 60. Opa, ficou menor, então pode. 3 vezes o 20 dá 60. Passa o traço, subtraia. 4 menos o 0 dá 4. 7 menos o 6 dá 1. Agora, tem para baixar? Não. O 14 dá para dividir pelo 20? Não, ele ficou menor. Quando o resto fica menor que o 20, a conta para. Em aulas futuras, envolvendo decimais, operações com decimais, a gente vai continuar a conta a partir daqui. Vamos botar uma vírgula e continuar a continha aqui. Mas nesse momento a gente vai parar. Lembrando a regra. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Nesse caso, o dividendo é 5.674. É igual ao divisor, que é o 20, vezes o quociente, que é 283, mais o resto, que deu 14. Ok? 20 vezes 283 mais 14 é igual ao dividendo 5.674. Ok? Vamos descer a telinha e fazer outra. Um pouquinho mais complexa, com coisinha nova. Olha só. 2.878 dividido por 30. Vamos lá? Começa por aqui, ó. Temos dois algarismos. Então, aqui no dividendo, vamos pensar em dois algarismos. Só que, olha só, aqui os dois algarismos fazem o número 28. O 28 ele é menor que o 30. Então, a gente não pode trabalhar somente com o 28. A gente vai ter que estender um pouco e ir até o 7. 287, aí fica, sim, maior que o 30. Ok, começamos a partir do 287. Vamos lá. Se fizermos 8 vezes o 30, dá 240. Se fizermos 9 vezes o 30, dá 270. Se fizermos 10 vezes o 30, 300. 300 passa, então tem que ser 9. 9 vezes o 30 dá 270. Ó, pode pensar assim, ó, 9 vezes 0, a gente só está contando a partir daqui, o 8 ainda não. Então, vamos escrever aqui embaixo. 9 vezes 0, 0. 3 vezes 9, 27. Ou escreveria também 9 vezes 30, 270. Passa o traço, subtrai. 7 menos 0, 7. 8 menos 7, 1. 2 menos 2, 0. Ok. Próximo passo. Tem gente para descer? Tem. Desce o 8 aqui do lado. E a regra qual é que é mesmo? Baixou, divide. 178 dividido por 30. Vamos lá?
Se for um 5 aqui, ó, 5 vezes o 30 dá 150. Se for um 6 vezes o 30, pensa em 6 vezes 3, é 18, né? Então, 6 vezes 30 dá 180. 180 passa. Então, se não dá por 6, dá por 5. 5 vezes o 30, 150. Passa o traço e subtrai. 8 menos 0, 8. 7 menos 5, 2. 1 menos 1, 0. Bom, esse número 28 ficou menor que o 30, a conta termina por aqui. E segue a nossa regra. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Ou seja, o 2.878, que é igual ao dividendo, é igual ao divisor, que é 30, vezes o quociente, que é 95, mais o resto, que é 28. Ok? Agora fique ligado nesse exemplo, tá? Nesse exemplo, muitos alunos, ou alguns alunos, têm uma certa dificuldade, ficam em dúvida o que fazer em um determinado momento na questão. Ok? Dá uma olhadinha. 4.574 dividido por 42. Ok? Vamos lá. 2 algarismos, vamos pegar 2 algarismos. O 45 é maior que 42? Sim. Então, vamos ficar só nele mesmo. Então, olha lá. 1 vezes 42 é 42. 2 vezes 42 dá 84, passou. Então, claro, vamos ficar no número 1. 1 vezes 42, 42. Passa o traço, subtrai. 5 menos o 2, 3. 4 menos o 4, 0. Chegou nesse ponto, olha só o que você vai fazer. Desce o 7 e você vai tentar dividir, porque é sempre assim. Baixou, divide. 37 dividido por 42, opa, e agora? Pensa assim, ó. Se eu colocasse o número 1 aqui, seria 1 vezes 42. 42 passou de 37. Então, tem que colocar um número anterior a 1. Vamos colocar o 0. 0 vezes 42 dá 0. Gente, o número 0 vezes qualquer número é sempre igual a 0. Então, 0 vezes 42 é 0. Passa o traço, subtraia. 37 menos o 0, 37, ok? Tem gente para baixar ainda? Tem. O 4 lá em cima. Aquele 4 desce, veio aqui. Então, vamos lá. 374 dividido por 42. Vamos lá. Se nós colocarmos o 8, vamos fazer aqui embaixo um rascunho. 42 vezes o 8. 2 vezes 8 dá 16. 4 vezes 8 dá 32 e 1, 33. 336. Vamos tentar colocar o 9 agora. 42 vezes o 9. Vai lá. 2 vezes 9, 18. Foi 1. 4 vezes 9, 36. E 1, 37. 378. Opa, ali é 374. Então, aqui não serve. Nós vamos ter que utilizar realmente o 8. Então, vai lá. 8 vezes 42, então, como a gente já fez a conta, 336. Passa o traço, subtraia. Aí você vai fazer a continha aqui, ó. 4 menos o 6 não dá para fazer. Aquela história de ter que pegar o emprestado, né? Fica 14 aqui, ó. 14 menos o 6 vai dar 8. O 7 emprestou 1, o 7 ficou 6. 6 menos o 3 fica 3. E 3 menos o 3 dá 0. Vamos à nossa conclusão? O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Nesse nosso exemplo, o dividendo é 4.574, é igual ao divisor, que é 42,
vezes o quociente, que é o 108, mais o resto, que deu 38. Certinho, gente? Chegamos à quarta aula, que envolve operações básicas. A gente começou com adição, depois subtração, multiplicação e agora a gente finalizou com a divisão. Das quatro, é a operação mais complexa, mas também é bem simples, né? A próxima aula ela é sobre expressões numéricas. Aí a gente vai mergulhar de vez no que diz respeito à matemática básica. Ok? Se você gostou da aula, dá um curtir ali. Gente, um abraço e até a próxima.